Será que fazer aplicações com espuma densa ou tratamento de varizes com espuma resolve de uma vez por todas as veias doentes? Como eliminar esse problema tão comum no dia a dia que são as varizes, as veias dilatadas, veias doentes nas pernas? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, se inscreve no canal, clica no gostei e não esquece de se tornar um membro para acessar conteúdos exclusivos aqui no nosso canal, além de participar de lives comigo. E hoje o nosso tema vão ser as varizes. Primeira coisa é conceituar esse problema e a gente entender o que são varizes, porque na verdade existem vários tipos de veias dilatadas e elas não são todas iguais, assim como também o seu tratamento muda. Primeira coisa, varizes é uma veia doente, senão ela não tinha esse nome específico chamado de varizes, ela tinha o nome de veia saudável, veia boa, veia normal. Então, falar sobre varizes é falar sobre veias alteradas, veias onde o sangue não circula adequadamente. E qual seria a forma de circulação do sangue nas veias? Tudo começa lá no seu coração. O coração ele bombeia o sangue, manda para as pernas através das artérias e esse sangue retorna das pernas pelas veias. Então as veias elas fazem o retorno venoso, o retorno do sangue das pernas para o coração. Então o coração manda o sangue para as pernas pelas artérias e o sangue volta pelas veias circulando por todo o seu corpo. Então o fluxo normal do sangue nas veias é das pernas em direção ao coração. Quando esse fluxo se inverte, ou seja, tem o refluxo, que é o fluxo no sentido errado, nós temos uma veia doente. Quando essa veia se dilata, nós damos a ela o nome de varizes. Então, se você já ouviu falar em um exame chamado de Doppler e apareceram veias com refluxo nesse exame, provavelmente são veias doentes, são varizes. O problema da doença venosa é como se fosse você andando de carro. Se você anda um pouco para frente, para o seu carro e dá marcha ré, você atrapalha o trânsito. Da mesma forma, a veia, se ela tem um fluxo normal, o refluxo atrapalha, congestiona a sua circulação. Então, o refluxo nas veias é algo patológico, não é algo desejado, é algo que atrapalha uma circulação forte e saudável, uma circulação doente, uma circulação com problema. E isso precisa de tratamento. Mas qual é o tratamento adequado? Primeiro a gente precisa entender que a doença ela é progressiva. Em qual fase do problema você está? Qual a sua realidade de vida? Você tem 30 anos e deseja ter uma perna bonita, saudável, ou você já tem 80 anos e talvez com uma úlcera na perna, uma ferida por má circulação? Então a doença venosa ela tem estágios, assim como ela tem tipos de varizes diferentes. Primeiro vamos entender os tipos de veias. As veias elas podem ser 4 tipos diferentes. O primeiro são as telangiectasias, que são veias fininhas, parecendo uma teia de aranha, avermelhadas e arroxeadas. O segundo tipo são as venulectasias, que tendem a ser mais escuras, mais arroxeadas e parecendo cachinhos de uva. Vai ter aqui na tela as imagens para você poder entender melhor. Existem mais 2 tipos. Primeiro são as varizes propriamente ditas, que são veias esverdeadas e com pouca tortuosidade. Por fim, o nosso quarto exemplo de veia doente são as varicoses propriamente ditas, que são veias muito dilatadas e muito tortuosas, às vezes fazendo até alto relevo e podendo perfurar também, se você já teve um sangramento por varizes, é porque uma veia dessa se rompeu. A doença, então, ela vai do estágio 0 ao 6. Ela vai desde os sintomas, sem que você veja nenhuma veia doente na perna, que é o estágio 0 da doença venosa, até o estágio 1, que é onde nós localizamos, visualizamos essas veias fininhas, que são as telangiectasias, e assim nós seguimos para o estágio 2, que são as varizes propriamente ditas. O estágio 3 é quando a perna já vai ficando inchada. O 4 é quando tem alterações na pele, por exemplo, aquela pele amarronzada, parecendo ferrugem, que é a dermatite ocre. A gente pode ficar com a perna vermelha, com coceira, prurido, que é o eczema venoso, e também a pele parecendo uma casca de laranja,
que é a atrofia branca ou lipodermatosclerose. E a doença progride. Ela vai para o estágio 5 e o 6. O 6 é uma úlcera em atividade e o 5 é uma cicatriz de úlcera venosa. Então, partindo desse princípio que existem vários tipos de varizes, que a doença existe em vários estágios de evolução, e considerando tudo isso, além das diversas formas de veias, telangiectasias, venulectasias, varizes, varicoses, doença no estágio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós temos também pessoas em situações diferentes, como eu já te falei. Às vezes a gente tem uma mulher jovem de 20, 30 anos com varizes, ou às vezes a gente tem uma pessoa aí de 40, 50 anos já na meia-idade, com alguns filhos, 1, 2, 3 filhos, que precisa levar o sustento para casa. E também tem as situações de pessoas de mais idade, onde talvez a gente encontra uma pessoa de 60, 70 anos com feridas nas pernas. Não que elas não possam acontecer numa idade mais precoce, mas o que eu quero que você entenda, a mensagem principal é que existem várias situações diferentes e daí derivam-se os diferentes tratamentos para a má circulação e para as varizes. Ninguém vai te submeter a um tratamento que não é eficaz. Qual que é o melhor tratamento? É a espuma densa? É o laser? É operar? É fazer radiofrequência? Qual o melhor tratamento? Primeira coisa que você tem que entender é que não existe nenhum desses que não vai funcionar. A gente não vai fazer um tratamento de veias sabidamente que não resolva o seu problema. Todos eles são eficazes. Todos eles resolvem as veias doentes. Então, resolver as veias doentes significa tratar as veias que você está com problema agora. Ou seja, através de um Doppler, nós localizamos se é na safena, se não é, quais veias precisam de tratamento, quais não precisam. Então, para iniciar o seu tratamento, precisa entender o cenário, determinar todos os vasos que estão doentes e os que não estão doentes, que não precisam de tratamento. Feito o Doppler, localizado a extensão, a raiz do problema, aí sim nós vamos começar a formular o tratamento. Mas de antemão você tem que entender que ninguém vai te submeter a um tratamento comprovadamente ineficaz. Imagina se eu vou te levar para um tratamento que eu sei que não resolve. Qual o sentido nisso? Não existe. É antiético. Seria errado fazer isso com alguém, concorda comigo? Então todos os tratamentos, eles funcionam, eles são eficazes. Mas aquele problema, aquele mito que existe, que as veias voltam depois do tratamento, as varizes voltaram, eu operei há 10 anos atrás e agora voltou tudo. Isso é incorreto. Sabe por quê? Porque você tratou todas as veias doentes, você não retirou todas as veias da sua perna. Não é possível viver sem nenhuma veia na perna. E com o passar do tempo, outras veias adoeceram e novas varizes se formaram. Então, já quebrado alguns mitos populares aí de que as varizes voltam, de qual a pergunta, qual o melhor tratamento, tirado esses mitos de lado, vamos entender um pouco melhor sobre o que são as varizes. O que causam as varizes? Qual a origem desse problema e como cessar, como parar, como frear a doença? Existem coisas que causam varizes e coisas que agravam as varizes. O que causa varizes é genética e tempo. E o que agravam são os fatores do seu dia a dia. Então você não tem como nascer em uma família diferente. Cerca de 60% das pessoas que têm ou pai ou mãe com varizes vão desenvolver varizes em algum momento da vida. Pessoas que têm os dois, 90% de chance de desenvolver. Então não tem como nascer em uma família diferente, não tem como parar o tempo. Então o que causa varizes, basicamente 80 a 90% é genética e tempo. Agora, se você está acima do peso, fumando, tomando hormônios, não faz atividade física, tudo isso vai se sobrepondo e acelerando a evolução da doença. Se você já tem as varizes, mas fuma, mas exagera da bebida alcoólica, usa hormônios, não faz exercício físico, está acima do peso, talvez aquelas veias aí que iam surgir com mais tempo, elas vão surgir de forma mais precoce. Ou seja, se você está no caminho errado, de pouca saúde, talvez as vezes que você só ia ter daqui 20, 30 anos vão aparecer agora com 10 ou até mesmo com 5 anos. Então existem coisas que causam que a gente não tem como mudar e existem as coisas que agravam as varizes. Mas vamos focar no tratamento então. A cirurgia, o laser, a espuma, a radiofrequência, todas elas vão ter o seu momento. O que diferencia é a forma de execução e os resultados esperados. Então a cirurgia é a mais tradicional de todas. Ela nunca vai ser abandonada, ela vai continuar sendo usada principalmente por veias de muito grosso calibre. Essas veias muito grossas, a espuma, o laser não costumam ser capazes de causar o dano naquela veia e resolver.
O princípio para tratar uma veia é destruir a veia doente. Eu destruo a veia doente para o sangue passar por uma veia boa e saudável. Então, claro, eu preciso me certificar que aquela veia doente não é fundamental para a minha circulação. Daí a importância de se fazer o Doppler. Primeiro, para determinar que tem refluxo ali. Segundo, para entender se não é uma veia fundamental, indispensável, que eu não possa destruir, porque o tratamento da veia doente é destruir ela para o sangue passar na veia boa. Então a cirurgia ela é muito bem aplicada, muito bem indicada para pessoas com veias muito grossas, já que o laser, a espuma, os tratamentos mais modernos é meio que um pleonasmo, né? Os tratamentos mais recentes, eles não contemplam, não tem força para queimar veias muito dilatadas. A cirurgia, geralmente, ela pode ser feita com anestesia local, ela pode ser feita com aquela anestesia das costas e geralmente a gente tira todas as veias doentes naquele mesmo ato, porque você não vai ficar internando a pessoa para tirar uma veia, interna de novo, tira outra veia, interna mais uma vez, toma outra anestesia e tira mais um pouquinho de veia. Geralmente a cirurgia é resolutiva. Você vai, tira aquele monte de veia doente e aí, claro, dói um pouquinho, demora um pouco para se recuperar, a perna fica incomodando, ou seja, você resolve o problema de uma tacada só, numa vez só. A espuma e o laser são tratamentos que podem ser feitos sem anestesia, sem aquela internação para tomar aquela agulhada nas costas, pode ser feito até mesmo no próprio consultório, e a forma para destruir a veia na cirurgia é física, eu retiro a veia doente. No laser e na espuma é através de um dano térmico ou químico. O laser e a radiofrequência, eles mudam na forma de gerar o calor. O laser, ele gera um calor através de uma fonte luminosa. A radiofrequência através de alta vibração, frequência muito elevada. Então o laser e a radiofrequência são formas térmicas de gerar calor e queimar aquela veia doente. Já a espuma é um produto químico chamado polidocanol. Esse produto é agitado, forma aquele componente bolhoso semelhante à espuma de cabelo, espuma quando a gente escova os dentes, eu injeto na veia para causar um dano químico. Eu queimo aquela veia através de um dano químico. Existem técnicas combinadas, como por exemplo Flebogrife, Clariven, que são técnicas que misturam em espuma mais dano químico através de algumas garras, alguns catéteres, mas não vamos entrar em campos tão complexos. O que eu quero que você entenda é a execução. O laser eu posso fazer no consultório, a espuma eu posso fazer no consultório. A espuma normalmente ela tem um nível de toxicidade, ou seja, eu injeto, na próxima sessão eu dreno o excesso, na outra sessão eu injeto mais um pouco. Então se você mora longe, talvez o tratamento de espuma não é uma boa opção para você, porque ele é feito em etapas. Da mesma forma que a espuma também é um dos tratamentos que tem uma maior chance de manchas, de causar ali cordões varicosos com flebite, que é um dano químico, é uma trombose química desejada, tanto que a gente olha com ultrassom as veias que a espuma está indo para não entrar em veias que eu não desejo. Então a espuma pode formar pequenos caroços, pequenas manchas que na maioria das vezes se resolvem. Existe a drenagem, existe procedimentos como peelings para clarear, mas é um procedimento que não admite muita estética. De todos, não é o mais estético. A cirurgia e o laser são mais estéticos do que a espuma, só que a forma de execução que tem que ser adequada à pessoa. Não existe tratamento que não funcione. É antiético eu te submeter a um tratamento que não resolve. Mas se você quer resolver tudo de uma vez, talvez a cirurgia seja uma opção. Se você tem um alto risco cirúrgico, talvez a espuma seja uma melhor opção. Se você não deseja nenhuma manchinha sequer, talvez a espuma não seja uma boa opção. Talvez o laser seja mais adequado para você. E é dessa forma que a gente faz o tratamento das varizes. A gente entende quais veias a gente está enfrentando naquele momento, se são telangiectasias, venulectasias, varizes propriamente ditas, qual estágio aquela pessoa está, qual a situação de saúde. É uma mulher talvez aí com 60 anos, 5 stents no peito, já infartou, já teve trombose, ou é uma mulher de 20, 30 anos com apelo amplamente estético. Então, primeira coisa, ver as veias, qual o estágio e adaptar as realidades daquela pessoa. É assim que a gente resolve as varizes. Então, a espuma resolve as varizes? Resolve. Mas a cirurgia também resolve, a radiofrequência resolve, o laser resolve e as veias não voltam. Se você fez um tratamento adequado, você precisa de manutenção. Mas qual o melhor remédio, qual o melhor tratamento para as varizes? Não existe resposta certa. Vai depender do grau, né, da extensão e gravidade da sua doença e da sua
atividade diária, do seu dia a dia, qual o melhor tratamento se encaixa para você. É um conjunto de coisas esse raciocínio. E existem vários outros vídeos aqui no canal para te ajudar bastante, não esqueça aí de explorar os nossos conteúdos, mas se esse vídeo foi muito bom, melhor até do que uma consulta médica que você já passou por aí, já até pagou e não foi tão bem esclarecido, eu te convido a contribuir para as nossas causas sociais. Nós ajudamos muitas pessoas que precisam de curativos para doenças, feridas por má circulação, pessoas que aguardam por cirurgias para veias entupidas. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornar um membro do canal, onde você recebe benefícios exclusivos, como acesso à nossa área de membros. E a segunda é através de um botão que fica aqui embaixo chamado Valeu Demais ou a chave Pix que está na descrição desse vídeo. Lá você também encontra um poderoso suplemento contra a má circulação, a combinação da vitamina D3 com a K2, e você também encontra o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate à má circulação. Mas antes de ir embora, deixa um comentário para mim aqui. Quero saber o seu nome, de qual cidade você fala, qual tratamento de varizes você já fez, se ficou manchado, se você gostou, se resolveu, se as suas varizes, entre aspas, voltaram, enfim, deixa aqui embaixo um comentário para mim. Eu quero saber o que está passando aí do outro lado da tela, para trazer um conteúdo cada vez mais relevante. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença, inclusive a má circulação. A saúde é o nosso bem mais precioso, sem ela eu não trabalho para conseguir o meu sustento, eu não consigo passear, curtir, aproveitar a vida com as pessoas que eu amo. Então se cuide, se proteja, se previne, e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar nessa missão, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Conta sempre com a gente, eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá!